Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Tanto neste momento nós assumimos essa atitude de escuta para bem refletir a palavra do Senhor, para orarmos à luz da palavra, do ensinamento do Senhor e assim colocarmos em prática, vivermos. Porque a palavra de Deus deve ser testemunhada através da nossa vivência. E como já partilhei, nós vamos meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 17. Com base no Evangelho da liturgia de hoje, sexta-feira, depois das cinzas, não é? Nós estamos nesse período quaresmal, Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao versículo 17. Então aproximaram-se de Jesus os discípulos de João e perguntaram: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo, porém, põe-se em odres novos, e assim ambos se conservam. A quarta-feira passada, iniciou-se o tempo litúrgico da Quaresma. E, portanto, o Evangelho de quarta-feira, também do Evangelho de São Mateus, nos apresentava o ensinamento de Jesus a respeito de três práticas importantes para a vida cristã: o jejum, a esmola e a oração. É claro que Jesus ensinava procurando exatamente chamar a atenção para o fato de que não podemos ter essas práticas com motivo de orgulho, de busca de reconhecimento por parte das pessoas. Olha como ele reza bem, olha como ele faz caridade, coisas desse tipo. Então, porém, uma das práticas penitenciais colocadas em relevo por Jesus foi o jejum. O jejum. E essa é uma prática penitencial que todos nós somos convidados, de acordo, com a sua idade, de acordo com a sua saúde e assim por diante, é claro, mas todos nós somos convidados a praticar nesse período quaresmal, nessa peregrinação quaresmal, em preparação para celebrarmos o mistério pascal do Cristo vivo, do Cristo ressuscitado. É sempre bom dizer que a Quaresma, ela é um tempo litúrgico muito importante, mas ela não se esgota em si. A Quaresma é como um rio que desemboca no mar, que deságua no mar, e esse mar é o mistério pascal de Cristo. Então, a Quaresma é um tempo penitencial, sim, mas que deve ser vivido na perspectiva da celebração do mistério pascal de Cristo. Porque através desse mistério, através de sua morte de cruz e gloriosa ressurreição, Cristo nos salvou, Cristo nos redimiu, Cristo nos libertou da escravidão do pecado.
Cristo nos concedeu o dom da vida nova. E nós, portanto, somos chamados a viver essa vida nova, rejeitando o pecado, renunciando à tentação do mal, para de fato assumirmos aquela vida, aquele comportamento, aquelas atitudes próprias de quem é discípulo, de quem é discípula de Jesus. Jejum. A razão de ser do jejum, o motivo principal do jejum é o próprio Cristo, é Jesus. Por quê? Como nós ouvimos no Evangelho, os discípulos de João Batista se aproximaram de Jesus e perguntaram para Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Então Jesus imediatamente respondeu a eles: acaso os convidados do casamento podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Ou seja, o noivo é Jesus. E aqui, o noivo é Jesus. E depois é interessante que o próprio Jesus continua a reflexão, fazendo essa analogia com o remendo de um pano. Ninguém põe um remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo repuxa o tecido e o rasgão fica maior ainda. Como também ninguém não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. O que Jesus quer dizer com isso? Ele é o noivo, ele é a novidade de Deus Pai para a humanidade. Ele é o vinho novo. O nosso coração precisa ser odre novo, porque do contrário, nós não suportamos a graça de Deus, nós não suportamos os ensinamentos salvíficos de Jesus. Se não há conversão do coração, se não há uma sincera experiência de fé e de amor de Jesus por nós, é claro, o que Jesus nos ensina vai se tornar um grande fardo, impossível de carregar, impossível. Por isso Jesus respondeu para os discípulos de João Batista, uma vez que ele é o noivo, os discípulos de Jesus viviam, portanto, esse tempo festivo, esse tempo celebrativo, porque o noivo está no meio de nós. Por isso Jesus ele não foi tão rigoroso com os seus discípulos na prática do jejum. Não foi tão rigoroso. Para que eles entendessem, os seus discípulos, que ele, Jesus, é o noivo, que ele, Jesus, é a novidade de Deus, é o vinho novo, o vinho da salvação. O vinho da salvação é Cristo Jesus. Porém, também Jesus ensinou que dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Nós vivemos, pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, a certeza de que Jesus está no meio de nós. Onde 2 ou mais se reúnem no seu nome, ele se faz presente. No entanto, a presença de Jesus é também uma presença ausente. Ele está no meio de nós, mas ele está sentado à direita do Pai, esperando o seu dia glorioso, em que ele virá para
manifestar plenamente o reino de Deus. Jesus está presente nos sacramentos, Jesus está presente na Eucaristia, certamente. Mas é uma presença ausente. Uma presença ausente. Nós o vemos, nós o sentimos, nós o experimentamos como um mistério de fé. Somente pela fé é possível perceber a presença de Jesus, mas é uma presença ausente, porque Ele mesmo prometeu que um dia virá para julgar os vivos e os mortos, o seu reino não terá fim, um dia Ele virá. Enquanto esse dia não chega, o dia glorioso do Senhor, é tempo de jejuar. É tempo de jejuar. E o tempo propício do jejum é exatamente esse tempo quaresmal. Claro que a igreja também nos ensina, não é, que através do Código de Direito Canônico, que durante todo o ano litúrgico, a sexta-feira é um dia particular, especial, de penitência, onde nós, fiéis cristãos, podemos sim fazer jejum, abstinência de carne e coisas desse tipo. Mas tudo para quê? Na experiência do jejum de alimento, é claro, a gente experimenta uma fome, uma certa fome. Experimentando essa fome, vem a minha consciência. Muito mais do que a minha necessidade de alimento corporal, é o Cristo, o alimento da salvação. É Cristo. Então, é uma prática penitencial corporal que me ajuda a perceber o que é essencial para a minha vida. O que é essencial para a vida cristã é Cristo. Agora, é por isso que nós não fazemos assim um jejum exagerado, não é? Não é para fazer um jejum exagerado, porque Ele está no meio de nós. E é por isso que também a igreja diz, olha, temos uma prática penitencial durante a quaresma, mas aos domingos, porque é o dia do Senhor, né, as práticas penitenciais cessam no dia do Senhor, no domingo. Elas cessam. Se a pessoa quiser praticar, pode praticar, sem problema nenhum. Mas não podemos exagerar no jejum. Até porque, de fato, pela fé, nós experimentamos essa presença ausente de Jesus, mas Ele está presente, vivo, ressuscitado. Mas como Cristo, Ele está ressuscitado, trazendo em seu corpo glorioso os sinais de sua paixão e morte de cruz, então, a prática penitencial, o jejum, ele me leva também a me identificar com Cristo da paixão, o Cristo crucificado. Porque não é fácil sentir fome, não é fácil, mas, como eu disse, a razão de ser do jejum é Cristo. Não é a prática penitencial simplesmente pela prática penitencial, porque senão aí seria dieta ou coisas assim. É jejum, não é dieta. É Cristo. Também, quando eu jejuo, eu tenho na minha consciência essa certeza de fé. Eu sou chamado a me tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Sim, no mistério da sua glória, da sua vitória, da sua ressurreição, mas também no mistério de sua paixão e morte de cruz. Afinal, meus irmãos e irmãs, nós recebemos o batismo.
Nós fomos mergulhados pelo batismo no mistério da morte do Senhor, para também vivermos como pessoas ressuscitadas em Cristo. O batismo é uma dinâmica misteriosa, sim, mas é uma dinâmica de inserção, de mergulho no mistério pascal de Cristo. Eu morro com Jesus e ressuscito com Ele, para viver a vida nova do Espírito, para viver como pessoa comprometida com o reino de Deus. Então, jejuamos para, de fato, nos assemelharmos a Jesus no mistério de sua paixão e morte de cruz. Jejuamos para termos consciência de que muito mais do que a minha necessidade, a nossa necessidade de alimento corporal, é o amor de Deus. É a graça de Cristo Jesus. Muito mais. Porém, minha gente, nós somos igreja. Nós somos membros do corpo místico de Cristo. E, portanto, não devemos viver o jejum numa perspectiva individualista. É uma prática penitencial que cada um deve fazer da melhor forma possível. Inclusive, eu até aproveito para citar aqui esse livrinho maravilhoso do Padre Jonas, que ele escreveu há muitos anos, Práticas de Jejum, Monsenhor Jonas Abib. Olha, ele escreveu há muitos anos. Inclusive, ele tinha uma outra capa, né? Ele tinha uma outra capa, essa é uma capa nova, já também de alguns anos, Práticas de Jejum. Então, aqui, Padre Jonas nos dá assim, uma receita de como praticar o jejum. Fica aí a dica para você, fica a dica para todos nós. Práticas de Jejum, de Monsenhor Jonas Abib. Porém, nós somos membros do corpo místico de Cristo. Então, devemos viver o jejum também na perspectiva da solidariedade. Jesus nos ensinou, Evangelho de quarta-feira de cinzas, a esmola, oração, jejum. Então, a caridade precisa estar muito presente nesse tempo quaresmal. Não só no tempo quaresmal, mas de modo particular nesse tempo quaresmal. A caridade. Então, quando eu experimento a fome, quando eu deixo algum alimento de lado e assim por diante, eu preciso também não apenas pensar nas pessoas que passam fome pelo mundo afora, mas eu preciso, de alguma forma, ser solidário. Ser solidário. Então, o alimento que eu deixo de lado, de alguma forma, ele deve se transformar em oferta para os empobrecidos, para os necessitados, para as pessoas famintas. E aqui nós estamos tratando de pessoas que passam fome, pessoas desnutridas, porque não têm uma alimentação de qualidade. Mas também, Jesus na bem-aventurança, lá no Sermão da Bem-aventurança, ele ensinou que são felizes, são bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então, o jejum deve me levar a esta solidariedade com as pessoas que passam necessidades corporais, fome, doença e coisas desse tipo, mas também aqueles que sofrem a sede e a fome de justiça. Vejam como a questão do jejum é uma questão ampla, E, portanto, eu não posso viver a prática penitencial numa perspectiva individualista. Eu estou jejuando, eu estou fazendo tal prática penitencial, né? E aí a gente faz propaganda da prática penitencial, né? Aquela vaidade espiritual que não dá certo. Aí já é melhor não fazer nenhuma prática penitencial. Se é vaidade, não faça. Não.
nós temos que viver a prática penitencial na comunhão eclesial, na comunhão com a igreja. E essa comunhão que me leva a experimentar também essa solidariedade com tantos irmãos e irmãs que passam necessidade, que têm fome e sede de justiça. Por quê? Não se põe vinho novo em odres velhos, diz Jesus no Evangelho. Senão, os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Vinho novo, porém, põe-se em odres novos, e assim ambos se conservam. O vinho novo é Jesus. A novidade da salvação de Deus é Jesus. Então, eu pratico a penitência para abrir ainda mais o meu coração à graça redentora de Cristo. Eu pratico a penitência para me converter ainda mais a Cristo Jesus, ao seu amor. E claro, o amor de Jesus é o amor da salvação. O amor de Jesus é o amor da salvação da humanidade. E é por isso que também na prática da penitência, na prática do jejum, eu me torno solidário com tantos e tantos sofredores. Neste ano, como acontece em todos os anos, o Santo Padre, ele dedica a toda a igreja, a todos nós fiéis, cristãos, católicos, uma mensagem para o tempo da Quaresma. E o Papa Leão XIV, portanto, também ele publicou a sua mensagem para a Quaresma de 2026. E é interessante, me permitam, meus irmãos e irmãs, ler essa mensagem do Papa Leão XIV, mas ler só um trecho. Ele faz uma introdução, né? Depois da introdução falando da Quaresma, preparação para a Páscoa e assim por diante. Aí ele coloca 3 pontos: escutar, jejuar e juntos. Escutar, jejuar e juntos. Inclusive, como eu faço todo mês para os membros da comunidade Canção Nova, ontem foi publicada a minha carta mensal, não sei se seus irmãos já leram, e nessa carta mensal, também para o segundo elo, viu? Nessa carta mensal, eu coloco esta carta, essa mensagem do Papa Leão XIV, para que todos os membros da Canção Nova possam ler na íntegra a carta do Papa Leão XIV, a mensagem para a Quaresma 2026. E aqui, como eu disse, no segundo ponto ele fala de jejuar. Olha o que o Papa diz, porque agora ele vai nos ensinar uma outra prática de jejum. Temos o jejum corporal, temos o jejum de alimentos e assim por diante. Retiramos aquilo que mais gostamos, né? Tem gente que é chocolate. Eu não adianta tirar chocolate porque eu não como, mas não sou muito chegado. Não come doce. Não sou muito para doce mesmo. Mas tem outros que têm que tirar o doce, tem outros que fazem, sei lá, refrigerante, outras coisas assim. Mas aqui o Papa nos apresenta uma outra modalidade de jejum. Ele diz assim: se a Quaresma é um tempo de escuta de Deus, escuta da palavra de Deus, o jejum constitui uma prática concreta que nos predispõe a acolher a palavra de Deus. Olha aí. O jejum é uma prática concreta que nos predispõe a acolher a palavra de Deus. Na verdade, a abstinência de alimentos é um exercício ascético muito antigo e insubstituível no caminho da conversão. Olha como é que é importante o jejum no nosso caminho de conversão. Insubstituível, diz o Papa Leão XIV. Precisamente porque implica o corpo.
torna mais evidente aquilo de que temos fome e o que consideramos essencial para o nosso sustento. O essencial para o nosso sustento é o amor de Deus, é a graça redentora de Cristo, é o amor aos irmãos. Inclusive, a Valdênia trouxe aí no começo, né, o testemunho de uma carta, de uma pessoa, uma irmã, falando de problemas na área afetiva, sexual, do marido, traições e coisas desse tipo. Olha, o jejum é um remédio maravilhoso para questões afetivas sexuais, não é? Tirando, obviamente, quem sofre de problemas de problemas assim mais graves, né, em termos afetivos sexuais, as famosas parafilias, né, quem sofre de parafilia e tal, mas o jejum é maravilhoso para colocar ordem, para nós corporalmente testemunharmos o senhorio de Jesus. Uma vez que, pelo jejum corporal, eu tomo consciência que maior a minha necessidade de Cristo do que do alimento, também do prazer sexual. As pessoas que são casadas, mas as pessoas que são tentadas na sua sexualidade, o jejum é fundamental. Não só o jejum, mas ele é fundamental. Portanto, o jejum, diz o Papa Leão XIV, é útil para discernir e ordenar os apetites, para manter vigilante a fome e a sede de justiça, subtraindo-a à resignação e instruindo-a a fim de se tornar oração e responsabilidade com o próximo. Então, jejum não é resignação. Não é resignação, é subtraindo-se, tirando-se o jejum da resignação e instruindo a fim de se tornar jejum, oração e responsabilidade pelo próximo. Por isso que eu falei da solidariedade. Aqui eu vou pular uma citação que ele traz de Santo Agostinho. E aí vem a parte principal, como ele diz. Compreendido neste sentido, o jejum permite-nos não só disciplinar o desejo, purificar o desejo, torná-lo mais livre, mas também ampliá-lo, ampliar o desejo, de tal modo que se volte para Deus e se oriente para agir no bem. Bonito. No entanto, para que o jejum conserve a sua autenticidade evangélica e evite a tentação de envaidecer o coração, deve ser sempre vivido com fé e humildade. Ele exige um permanente enraizar-se na comunhão com o Senhor, porque não jejua verdadeiramente quem não sabe alimentar-se da palavra de Deus. Olha que bonita essa relação entre jejum e palavra de Deus. Como sinal visível do nosso compromisso interior de, com o apoio da graça, nos afastarmos do pecado e do mal, o jejum deve incluir também outras formas de privação, destinadas a fazer-nos assumir um estilo de vida mais sóbrio, pois só a austeridade torna forte e autêntica a vida cristã. Por isso, diz o Papa Leão XIV, gostaria de vos convidar a uma forma de abstinência muito concreta e frequentemente pouco apreciada. Ou seja, a abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Abstinência de palavras que atingem e ferem o nosso próximo. Comecemos por desarmar a linguagem, renunciando às palavras mordazes, ao juízo temerário, julgando as pessoas assim rapidamente, de forma qualquer, sem ouvir as pessoas, sem entender por que a pessoa se comportou daquela forma, juízos temerários.
ao falar mal de quem está ausente e não se pode defender, as calúnias. Em vez disso, esforcemo-nos por aprender a medir as palavras e a cultivar a gentileza na família, entre amigos, nos locais de trabalho, nas redes sociais, nos debates políticos, nos meios de comunicação social, nas comunidades cristãs. Assim, muitas palavras de ódio darão lugar a palavras de esperança e paz. Eu já dizia isso há muito tempo. Houve um período que na Canção Nova eu fui o formador geral, não é? E Deus me deu naquele período o entendimento, que eu partilhava continuamente com os irmãos de comunidade, que o diabo ele é tão astuto. Inclusive agora domingo, no primeiro domingo de Quaresma, é a tentação de Jesus e tal. O diabo é tão astuto que ele nos tenta com aquelas realidades que são preciosas para a nossa fé, a nossa vivência de fé cristã. Como na Canção Nova nós temos um carisma de comunicação da Boa Nova de Cristo, é claro que o diabo vai nos tentar para nos ridicularizar, fazendo com que nós usemos dos meios de comunicação, da nossa capacidade de comunicar, para o mal, para o pecado. Ele vai nos seduzir. Então, os membros da Canção Nova precisam estar muito atentos, muito atentos. E aí, como o Papa colocou aqui, por isso que eu quis que os membros lessem essa carta do Papa, para entender essa mensagem. A nossa prática penitencial também tem que ser jejum de palavras. São Tiago, no capítulo 3 da sua carta, fala da língua. Da língua. É o menor órgão do corpo, mas um estrago que faz, que é um negócio tremendo. A língua. Com ela nós louvamos a Deus, diz São Tiago, e ao mesmo tempo amaldiçoamos os irmãos. Uma incoerência. Portanto, jejum dessas palavras de ódio, calúnia, fofoca, mentira, julgar as pessoas de forma apressada, temerária. E aí o Papa deixa claro, olha, nas nossas conversas, no local de trabalho, nos meios de comunicação, nas redes sociais, nós suplicamos ao Senhor, convertei-nos, Senhor. Convertei-nos, Senhor. Que nós possamos, nesse tempo de Quaresma, Senhor, lançar mão dessas práticas penitenciais e particularmente do jejum. O jejum corporal, o jejum de tantas coisas que nos dão prazer, mas também dóceis ao ensinamento do Romano Pontífice, do Santo Padre, o Papa Leão XIV. Dai-nos, Senhor, a graça também de jejuar essas palavras de maldição, essas palavras de ódio, essas palavras caluniosas. Convertei o meu coração, Senhor. Purificai a minha língua, Senhor. Purificai os meus pensamentos, Senhor. Purificai os meus sentimentos, Senhor. Que o Espírito Santo venha agora em socorro às nossas fraquezas, a todos esses irmãos e irmãs que oram agora, Senhor, se voltem em oração para vós, que o Espírito Santo venha como essa água a purificar, a nos lavar, a nos libertar dessa escravidão do mal, dessa linguagem, dessa comunicação maldita, de ódio, de rancor, de calúnia, de fofoca. Tende piedade de nós, Senhor. Tende misericórdia e dai-nos a graça de também colocar em prática esse jejum tão importante para a nossa conversão. Amém, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Para dizer também que o nosso coração precisa ser um coração novo. Vamos pedir a Deus essa graça.
Faz-nos, Senhor Jesus, homens novos. Faz as mulheres, mulheres novas, Senhor Jesus. Que nós possamos suportar a Tua graça, viver na Tua graça e testemunhar a Tua graça neste mundo, com as nossas palavras, por meio do jejum, por meio da oração, da escuta. Faz-nos homens novos, Senhor Jesus. Dai-nos, Senhor, um coração novo. É isso que nós queremos pedir, é isso que nós vamos cantar. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Mais uma vez. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo